Good morning. Bom dia. E aí? Nosso grupo está falando essa semana sobre um coração dividido. Our team is sharing this week about a divided heart. E hoje vemos muitas pessoas na igreja com o coração dividido. And we have seen so many people in the church with the divided heart. Porque perderam a fé. Because they've lost their faith. Ou enfraqueceram na fé. Or they have weakened their faith. Ou estão com uma fé às vezes falsa. Or maybe their faith is false. Sabemos que a fé ela é base para nós. We know that our faith is the base for us. Quando nós não temos fé, nós não podemos aceitar a Cristo. When we have no faith, we cannot accept Christ. Nós não podemos receber o batismo no Espírito Santo. We cannot receive the baptism with the Não Holy podemos Spirit. crescer na fé e no conhecimento de Deus. We cannot grow in the faith and knowing God. Tudo na vida cristã depende de fé. Everything in the Christian life depends on faith. Quantos estão aqui no Sefenai pela fé? How many of you guys are here by faith? Amém? Amen. Em 1 Timóteo, deixa eu ver se... 1 Timothy. 1 Timóteo fala que nos últimos tempos It speaks of that in the last days, muitos se esfriariam na fé. so many would get cold in faith. Nesse tempo muitos abandonariam a fé. So many would abandon their faith. Inclusive pessoas que nós achamos que têm fé. And even those people that we think that have faith. E podemos citar vários inimigos da fé. And we can say that we can reference so many enemies of faith. O pecado, The sin, o diabo the devil, e outras coisas. and so many other things. Mas eu gostaria de falar sobre 3 grandes inimigos da fé. But I would like to share with you guys 3 enemies of faith. Primeiro, muitos perdem a fé por amar as coisas desse mundo. First of all, many lose their faith because they love the things of this world. Na palavra diz que pessoas por cobiçarem o dinheiro, The Bible says that people, because of the greed for money, se desviaram da fé e se atormentaram com muito sofrimento. they have fallen. Oh, sorry. Some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Se você quer estar firme na fé If you want to stay firm and bold in your faith e no propósito de Deus para sua and vida, in the purpose that God has for your life, você não pode amar as coisas desse mundo. you cannot love the things of this world. Porque muitos amando as coisas desse mundo Because many loving things of this world, se desviaram do propósito de Deus. they have fallen out of God's purpose for their lives. Jesus disse Jesus said, para não preocuparmos com as coisas desse mundo, do not worry about the things of this world. para não andarmos ansiosos pelas coisas desse mundo, Do not be anxious for the things of porque this Ele cuida world. de nós. Because He has taken care of us. Lembro uma vez que eu estava muito preocupado I remember one time that I was really concerned. e eu fui num monte perto da minha casa And I went to a mountain close to my house. e estava orando e chorando diante de Deus. And I was praying and crying out to God. E um moço veio a mim And then a man came to me. e disse que quando ele estava indo para esse monte, And he said that when he was coming to the mountain where I was, por algum motivo ele se desviou do caminho. for some reason he mistaked the way. He took the wrong way. E quando ele se desviou, ele achou um passarinho dentro de um lixo, de uma gaiola de lixo. And in that mistake he found a bird Preso. on a trash prison, É. on a type of like a trash can. E ele Yes. colocou aquele pássaro para voar. And he let the bird fly. E ele disse para mim, And he told me, se Deus cuida desse pássaro, if God takes care of this bird, Ele cuida da sua vida He também. takes care of your own life too. Segundo problema da fé The second enemy of faith é a crítica e o coração orgulhoso. it is the criticism and the proud heart. Muitas vezes, quando amadurecemos na fé, Many times when we are
developing our faith and growing in faith, Nós paramos de ter um coração de criança. we stop having the heart of a child. Paramos de querer aprender mais de Deus. We quit learning more from God. Paramos de querer saber mais a palavra. We quit stopping reading the Word and knowing Achamos the que já Word. sabemos tudo. We think we know everything. Começamos a criticar as pessoas. We start criticizing people. E isso faz com que nosso coração se endureça. And this makes our heart hard. Em Tiago 1,16 diz que aquele que fica com dúvida em seu coração, James 1:16 says that those that have doubt in their heart, those that have a double heart, I think, if you can. é levado pelo vento e pelas ondas do mar. Fernando, can I have the James 1:16? Alright. Diz que aquele que fica com dúvidas em seu coração, Those that have a double heart, yes, ele é levado pelas ondas do mar they're taken as the wave in the e se sea, quebra na rocha. and they are broken in the rocks. Em Hebreus 10:22 também diz Hebrews 10:22 says, que devemos invocar a Deus com um coração puro. a true heart in the full assurance of O faith. coração puro é aquele que não tem crítica. Let me just finish. Having our hearts sprinkled from an evil conscience. Uma consciência pura. A pure heart has a pure conscience. Em 2 Timóteo 2:22 também fala sobre isso. 2 Timothy 2:22 also talks about it. Nós precisamos de um coração quebrantado. We need to have a broken heart. Na Bíblia diz que Deus não rejeita um coração The quebrantado. Bible says that God does not reject a broken heart. E o terceiro inimigo da fé And the third enemy of faith, é a fé sem obras. it is faith without works. Em Tiago 2:20 diz que a fé sem obras é morta. James 2:20, but do you want to know, O foolish men, that faith without works is dead? Se você está aqui hoje é por causa da sua fé. If you're here today, it's because you've got faith. Quando você se move em fé, você move também o sobrenatural de Deus. When you move by your faith, you move the supernatural of God. Por exemplo, quantos aqui gostariam de ver mortos ressuscitando? How many here would like to see dead people raising up? Mas quantos aqui já oraram por um morto ressuscitado? But how many people have prayed for that? Muitas vezes nós queremos as coisas, So many times we want things to mas nós não tomamos passos de fé. but we do not take steps in faith. Às vezes uma jovem quer casar, Perhaps there's young people here that want to get married, mas ela todo dia não passa nenhum batom. but this person not even put lipsticks on. Às vezes não toma nem banho. Maybe doesn't take care of herself, doesn't take a shower. A fé sem obras é morta. Faith without works is dead. Amém? Às vezes vemos crentes querendo prosperar, Maybe there are people here that want to prosper, mas eles não são dizimistas e ofertantes but they do fiéis. not tithe every day. Every week. Eles não são ofertantes fiéis. They are not faithful offers, people that give offerings faithfully. Às vezes as pessoas querem ter um casamento abençoado, Perhaps people want to have a blessed marriage, mas elas maltratam uns aos outros dentro de casa. but they do not respect each other at home. Não servem uns aos outros. They do not serve each other. O marido quer ter uma boa esposa, Husbands would like to have a good wife, mas não serve a esposa. but they do not serve their wife. A fé sem obras é morta. Faith without works is dead. Deus, Ele quer restaurar nossa fé nesse dia, God wants to restore our faith today, para que não tenhamos um coração dividido, so we will not have a divided heart, porque um coração dividido pode nos afastar dos caminhos de because Deus. a divided heart can take us away from God's way. Vejo muitas pessoas hoje que às vezes estão firmes com o Senhor, I have seen many people nowadays, in these days, that are sometimes firm with the Lord, mas por causa desses inimigos da fé, but because of these enemies of faith, se desviaram do propósito original de Deus para a vida they deles. go away from God's original purpose for their lives. Aqui mesmo nos Estados Unidos, Even here in the States, vejo estudantes que vêm aqui no Cristo para as Nações I've seen students that come to CFNI
e começam a trabalhar em outras coisas. and start working in other things. E Deus às vezes tinha um propósito dele voltar para a nação dele, fazer diferença lá. And maybe God had a purpose for the students to go back to their countries and fulfill the purpose there. Mas ele fica perdendo foco. But they lose focus. E fica fica deixando os inimigos da fé atingi-lo. And these are maybe because he's affected or they are affected by the enemies of faith. Amém? Amen. Vamos orar. Let's pray. Se você sentiu que você tem algum desses inimigos da fé na sua vida, Perhaps you are one of these people that have the enemies of faith working in your life today. às vezes você está preocupado em ter dinheiro, Perhaps you are concerned to have money, às vezes você está com crítica em seu coração, or maybe you have criticism in your heart. às vezes seu coração está frio, Maybe your heart is cold, ou às vezes você acredita nas coisas, or maybe you believe in things mas não luta por elas. but do not fight for things. Comece a clamar ao Senhor agora que te dê um coração Cry puro, out to God now and ask for a pure heart, uma mente pura, a sound mind, que você tenha fé nesse dia, that you have faith today, que o propósito de Deus se cumprirá em sua vida. that God's purpose will be accomplished in your life. Amém. Vamos orar. Amen. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, Senhor, Lord, we ask you this morning que o Senhor venha derramar sobre nós, Senhor, that you pour out above us uma unção de fé, Senhor. a anointing of faith, Que muitas pessoas aqui nesse tempo, that so Senhor, many people here today recebam o dom da fé, can Senhor, receive the gift of faith para fazer coisas grandes para Ti, to do Senhor. great things to you, Lord. Que ninguém aqui venha sonhar com coisas pequenas, Senhor, That every single dream may not be small, mas sonhe coisas grandes, but Senhor. that they can dream great Porque o things Senhor é um Deus grande, because Senhor. you are a great God E o Senhor tem coisas grandes para fazer através de cada vida aqui, and Senhor. you have great things to accomplish through lives here. Que em nome de Jesus, Senhor, In the name of Jesus, esses inimigos não possam nos derrotar. the enemies of faith will not defeat us. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém.